Mateus 24:4. Acharam, irmãos? Me acompanhe na leitura, por favor. Está escrito: Vede que ninguém vos, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Repete comigo essa palavra: este evangelho do reino. A igreja: este evangelho do... Fala bem forte: este evangelho do... Amados, nessa noite eu quero trazer uma palavra que infelizmente de uma maneira muito triste foi testificada hoje pela manhã. Mas Deus há alguns dias tem me alertado sobre a importância de falarmos sobre o evangelho do reino de Deus. Vivemos em maus dias, queridos, vivemos em dias difíceis, aonde tem muitos falsos profetas, muitos falsos ensinos, muitas falsas doutrinas perambulando nas ruas da cidade, perambulando nas ruas da nação. Tem muita gente hoje que abre igreja como se estivesse abrindo empresa, não tem temor de Deus, não conhece nada de Bíblia, mas se diz que é pastor, que é pregador, prega qualquer coisa e as pessoas acreditam em qualquer coisa. Hoje eu quero falar aos irmãos sobre a importância de conhecer este evangelho do reino, porque a Bíblia diz que o evangelho é um só. Fala comigo: o evangelho é um só. O evangelho que é um só, a Bíblia diz que é as boas novas de salvação para todo aquele que crê. Quem crê em Jesus aqui, levanta a mão. Então o evangelho que é um só é boas novas para a tua vida, amém, irmãos? Agora existem falsos evangelhos, existem falsas notícias que está sendo ensinado por aí. E sobre isso o apóstolo Paulo nos alerta em Gálatas 1, versículo 6. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos traga outro evangelho, vos traga outra coisa, além do que já foi posto, seja considerado amaldiçoado. Então é por causa disso que nós vamos precisar nesta noite trazer uma palavra de alerta. Hoje eu não vou estar pregando apenas, hoje eu vou estar ensinando a palavra, amém, irmãos? Hoje não é uma pregação convencional, hoje é uma aula bíblica sobre duas características importantes do genuíno evangelho. Se não tiver essas duas características, é qualquer coisa menos evangelho de Jesus Cristo. Quem está preparado aí para passear na Bíblia aqui com a gente, levanta a mão e glorifica a Deus, irmãos. Nós vamos passear na Bíblia hoje, amém, queridos? Hoje é triste ver cristãos abandonarem a fé para seguir qualquer coisa. É triste ver cristãos deixarem a boa palavra de Deus para acompanhar qualquer coisa. Amados, a regra de fé do cristão é a Bíblia. A regra de fé do cristão é a Bíblia.
Tudo aquilo que nós falarmos, tudo aquilo que qualquer pessoa falar, que não estiver contido na palavra de Deus, é amaldiçoado. Nós não podemos permitir que a nossa fé se volte para nenhum outro, a não ser para a palavra de Deus. E precisamos nesta hora, queridos, entender o verdadeiro evangelho para podermos pregar o verdadeiro evangelho, amém? Então nós vamos nesta noite falar sobre as duas características mais importantes na mensagem do evangelho. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 9, vamos ler do versículo 23 ao versículo 27. Lucas 9, 23 ao 27. É um texto muito conhecido. É um dos textos mais anunciados em nossos dias, porém um dos menos vividos e um dos menos ensinados. Mas nós vamos falar sobre esse texto de maneira clara e objetiva. Lucas 9, a partir do versículo 23. Todos quanto acharam, por favor, digam achei. Olha o que está escrito. Jesus falando, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de... Queridos, esse texto fala sobre a mensagem da cruz. Não existe evangelho sem cruz. Fala comigo, não existe evangelho sem cruz. Amados, é impossível se falar do evangelho se não falar da cruz de Cristo. A proposta de Cristo para os cristãos é: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua. Você pode dizer para o seu irmão: tem uma cruz para você? Irmão, tem uma cruz para você. Não existe evangelho sem cruz. Qualquer pregação que não apontar a cruz de Cristo não é uma pregação genuinamente evangélica, porque o evangelho, ele é testificado pela marca da cruz. Amém, irmãos? E o que é que a cruz nos aponta, presbítero? O que é que a cruz fala para nós? Mateus 6, versículo 10, narra a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou assim: venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na terra como... Quando eu olho para a cruz, eu entendo que não vale mais a minha vontade, mas precisa permanecer a vontade de Deus. O evangelho genuíno, ele diz que não pode permanecer o que eu quero, não pode permanecer o que eu sinto, não pode permanecer o que eu acho. O evangelho genuíno diz: eu preciso permanecer firme na vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não existe verdadeiro evangelho se a vontade pregada em qualquer lugar é a vontade do homem. Deus não está aqui. Deus não existe para satisfazer caprichos humanos. Deus existe para realizar a vontade dele na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? E Paulo vai falar sobre isso.
Paulo vai dizer claramente, Romanos 12, versículo 2, ele diz: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo orienta a Romanos que nós cristãos precisamos conhecer a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Não é a nossa vontade, amados, é a vontade do Senhor sobre nós, amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Que o verdadeiro evangelho fala sobre a vontade de Deus e não sobre a nossa vontade? Vamos para Romanos 6, versículo 11. Romanos 6, 11. Abra sua Bíblia comigo. Eu vou lhe esperar nesta hora. Romanos 6, 11. Os irmãos acharam? Romanos 6, 11. Olha o que está escrito na palavra do nosso Deus. Romanos 6, 11. Romanos fica logo após Atos. Olha o que está escrito na palavra do nosso Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o, mas vivos para em Cristo. A cruz fala de morte. Fala comigo, a cruz fala de morte. Diga para o seu irmão, você tem que morrer. Amados, não existe evangelho sem morte. E morrer para quê, presbítero? Morrer para o pecado. Temos que morrer para o pecado. Temos que matar o nosso eu. Temos que matar a nossa vontade. E temos que matar a nossa carne. Diga para o seu irmão, mate a sua carne, meu irmão. Se não falar em morte da carne, não era evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus diz que a nossa carne, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo que habita em nós tem ciúmes. O teu corpo não é feito para prostituição, o teu corpo não é feito para mentira, o teu corpo não é feito para indecência, o teu corpo não é feito para imoralidade, o teu corpo não é feito para falar mal do irmão, o teu corpo não é feito para o pecado. Mas se você entende a mensagem da cruz, a Bíblia diz: considerai-vos mortos para o pecado. Tem que morrer, amém, irmãos? Senão não é evangelho de Jesus, é qualquer outra coisa. Efésios 1, versículo 7. Abre comigo lá, Efésios 1, 7. Efésios 1, 7. É outro texto importante que temos que analisar com calma e compreender essas verdades, porque senão a nossa cristandade vai ficar prejudicada. Efésios 1, 7. Efésios fica logo depois de Gálatas. Todos acharam, irmãos? Amém? Olha o que está escrito: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Queridos, perceba, nós temos a remissão dos pecados. Nós fomos redimidos por causa da cruz de Cristo, irmãos. Cristo nos redimiu. Cristo nos deu a redenção por causa da sua morte. Por causa da morte de Jesus, nós fomos redimidos. E o que é isso, presbítero? Significa que Jesus morreu em nosso lugar. Jesus ocupou o nosso lugar. Ele assumiu a sentença de morte para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Amém, irmãos? Então, por causa da morte, nós entendemos que nós somos redimidos. Diga para o seu irmão, você é redimido pelo sangue de Jesus. João 3,16 é um texto muito conhecido. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal
que deu seu único, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha. Amados, quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos para o amor de Deus, amém, irmãos? Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos para o amor de Deus por nós. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar o seu próprio filho em favor de pessoas que não merecem. Talvez dar a vida por alguém que mereça, alguém se ouça a fazer. Mas dar a vida por pessoas que não merecem, por pessoas que qualquer outro desistiria, só Deus faz isso. E Deus amou a gente de uma maneira tão linda, tão inexplicável, que o texto não tem palavras para descrever. Ele diz simplesmente que foi de uma maneira tal, ou seja, é algo tão sublime que a gente não consegue descrever. Que ele fez o quê? Ele deu o seu filho. Deus nos amou de uma forma tão tremenda que nós precisamos aprender a amar a Deus, amém, irmãos? A cruz fala do amor de Deus, a cruz fala do amor a Deus, a cruz fala do amor ao próximo, amém, irmãos?